5 anos atrás eu pude fazer um dos maiores tours da minha vida, né? Acaba falando tanto de formação pessoal quanto, enfim, é, uma realização de certa forma. E nela foi feita uma viagem para o Canadá em pleno inverno, porque muito se falava de qualidade de vida e da diferença de vida por ser num país que passava quase 6 meses por ano debaixo de neve. E muita gente com preconceito ou com problemas com o próprio frio, na verdade, se resguardava de uma realidade dessa, mas todo mundo que estava lá também, pelo menos naquele tempo, falava muito sobre como era a qualidade de vida lá. Sendo interessado no assunto e também acompanhando gente que já fez mudanças, que visitou lá ou que mora lá, eu decidi, né, de uma vez por todas. Já pensando nisso, vinha mais de outros 6 anos, assim, acho que desde a minha infância, provavelmente, eu, eu já imaginava uma coisa dessas, por ter família lá e tudo. Então, eu organizei de finalmente ir para lá. E ao invés de fazer isso em qualquer outra época, eu fui para o completo oposto do meu país e saí de um ambiente de 30 graus para um ambiente onde no percurso de um mês eu peguei menos 29 graus Celsius. Mas então era janeiro de 2019 e quando eu vi, eu já estava com a passagem comprada, prestes a embarcar. Eu me despedi da minha mãe, perto da área de embarque, e dali, quando eu virei as costas para dentro, imediatamente eu comecei a gravar. Métodos de despedida são uma coisa extremamente difícil. Eu vou ter que me guiar. Passei por tudo até agora, desmontar minha mala, tirar as minhas coisas do lugar, botar até meu sapato no scanner, não deu pra filmar nada disso. E agora eu tô passando pelo Duty Free Shop. Em alguns minutos eu estarei decolando desta pista aqui. Eu tô sozinho pela primeira vez fazendo um negócio desse. Isso não é fácil. E segui em direção ao meu portão. O meu portão é o B40. Dá pra imaginar a minha emoção de ter que caminhar neste momento. Gol 1095 com destino São Paulo. No Parque Internacional em Guarulhos e conexões. Pedimos a gentileza de acomodar em bolsas e mochilas abaixo do centro da sua mente, deixando os compartimentos superiores para... Era difícil realizar, mas quando o avião tirou a roda do chão, eu falei, cara, começou. Agora eu fui. Tem o que fazer. E isso é uma parada interessante que eu vinha percebendo numa viagem que aconteceu esse ano, depois, outro contexto, que esse momento de você embarcar exige uma coragem ali. Assim, teoricamente, é o último momento que você tem pra desistir de alguma coisa. Porque quando fecha a porta do avião, cara, a princípio você vai. E é isso. Segue em frente. Pouso em São Paulo não era nada complicado, foi um intervalo de 50 minutos até de lá, né, até Guarulhos. Tive uma espécie de uma pequena transformaçãozinha, se assim pode dizer, que quando o meu óculos quebrou, depois de tanto tempo que eu tinha aquele óculos, quebrou a perninha dele, eu não tinha como usar ele de novo, me acabou sendo uma espécie de rompimento, essa foi a forma que eu tratei, né, porque agora eu já não era exatamente a mesma pessoa, eu tinha toda aquela vibe de tipo, caramba, tá acontecendo, tá indo, tal, tudo que podia me alimentar assim o espírito de alguma forma eu trazia pra mim. Olha o tamanho dessa porra desse lugar. Vou subir aqui e seguir tudo até a direita. Bem mais tarde, ali no aeroporto,
estava eu com os bilhetes para embarcar, com destino para Toronto, já depois de ter feito o check-in. Em meia hora, embarcaremos definitivamente para Toronto. Eu estou bem longe do lugar, mas uma caminhadinha não faz mal, considerando que eu já fiz várias aqui. Vamos à esteira aqui. Aquele cara tá com pressa. Meu portão é 3, 2, 1. Simples assim. E eu tô avistando uma placa que fala dele logo ali. Era oficial. E detalhe, eu tenho essas passagens comigo aqui até hoje. Repara só. Aqui. São Paulo para Toronto. A outra aqui. Toronto para Montreal. A última partezinha. São as passagens físicas mesmo, quando você retira isso lá no guichê. E esse voo que fizemos até agora, na verdade eu acabei mostrando por último, mas essa é a passagem da Gol. Saída do aeroporto Galeão para Guarulhos. Essa primeira parte que nós estávamos agora, até chegar aqui. Sem problemas, eu apresentei o meu passaporte e o cartão de embarque, que vocês viram aqui agora, e fui em direção ao avião que me levaria para Toronto. E agora eu e você vamos ver como é que é um voo internacional. Caso você nunca tenha entrado em um, ele é bem maior do que um voo doméstico. Ele tem 3 filas, né? Você tem 2 corredores entre essas 3 filas. Enfim, a circulação é muito maior lá dentro para transporte internacional. Está tudo escuro porque já anoiteceu, já não é mais fim de tarde. E até aqui foi gasto quase um dia inteiro simplesmente para poder embarcar para o Canadá. E fazia frio no avião, bastante. Eu estava preparado. Mas, como diz meu tio, para onde você está indo é diferente. Em alguns lugares faz frio, mas lá é frio. E ficou de noite assim no meio do voo. Não dava pra ver nada do lado de fora, era uma tela preta. Eu tomei um susto quando eu olhei no painel, que eu tava tentando ver um filme antes, mas eu capotei no início e acordei nos créditos finais. O painel tava mostrando que tava batendo menos 49 graus Fahrenheit do lado de fora do avião. Aí fui lá, escovei o dente e tal. Então eu parti pra minha touca de lã, que era mais forte, foi emprestada. Do lado de fora, perto da chegada em Toronto, dava pra ver a neve, assim, no ar, em uma espécie de névoa, né? Tava começando a vir um sopro, assim, de você vê uma sujeira no ar e tal. Eu falava, pô, peraí, é neve, né? Um esbranquiçado que ia sendo iluminado cada vez mais pelas luzes na pista, né? Quando o avião estava para chegar. Cheguei seguramente no Canadá, mas ainda não oficialmente, porque tinha que passar a imigração. Um detalhe que eu não mencionei antes, no voo é distribuído um papelzinho para você declarar os conteúdos que você tem, enfim, com você. No caso, eu tinha uma garrafa de cachaça que eu estava levando de presente, e você precisa fazer isso no avião antes que esteja em solo. Eu achei um negócio bem nada a ver, assim. Você podia fazer isso, na verdade, muito antes de você embarcar. Eu só não sei por que não fazem assim. Mas, enfim, é feito ali com papel e caneta na hora e você entrega isso pro atendente de bordo. E eu tenho para dizer para vocês que deu tudo certo na imigração e nenhum dos documentos que eu trouxe comigo, a patola de papel, não foi usado para nada. Na verdade, o envelope tá aqui comigo aqui agora. Dá pra você ver que a quantidade de coisa que tem aqui. Documento aqui de faculdade, comprovante de... Enfim, era papel pra caramba que eu levei. Eu já nem sei mais tudo que eu levei. Até certidão de nascimento tava no meio disso, pra provar qualquer coisa que precisava. Eu não sabia o que esperar. Mas, na verdade, só me fizeram perguntas. E a mais estranha delas, assim, foi... Poxa, mas você escolheu visitar o país de primeira no inverno? Eu falei... eles perguntaram por quê? De curiosidade, eu falei... Olha... Eu vivo em um lugar que é bem mais quente que aqui e eu quis experimentar literalmente o completo oposto. Tá? Enfim, visitar minha família e experimentar a vida no inverno. Aí o cara só fez assim, bufa, carimbou o meu passaporte. Que por sinal, se encontra em minhas mãos aqui, este é o visto do Canadá e aqui está o carimbo oficial, dizendo a data que eu tenho que ler. 23 de janeiro de 2019, foi o dia que eu entrei. Eu não podia filmar nada na imigração, né, por motivos óbvios, era um momento muito de
de, de extrema segurança ali, de certa forma, então não era muito fácil você ficar filmando nada por aí. Eu fiz uma amizadezinha ali com uma família que estava vindo, e ali estávamos nós pegando as nossas malas. Esse é o aeroporto de Toronto. São Paulo. Esse é o nosso. Tá cheio de gente agora? É. Muito lentamente. Estávamos esperando, e esperando, e esperando, e esperando. E eu perdi meu voo pra Montreal. Nice! Calma que não deu nem o tempo de se sentir nervoso, porque a moça que tá lá explicou, esses são voos comerciais. Assim como tem voo Rio-São Paulo, os voos que saem dali, tipo Toronto-Montreal, Montreal-Toronto e outros lugares também, assim, principalmente passando por Toronto, que é um dos grandes portos de entrada, eles saem a toda hora, eles atolam o voo de passageiros e levam. E aí, ok, tava tudo resolvido, mas tinha um problema, eu precisava avisar pro meu tio que eu ia chegar num voo que era 15 minutos depois do horário previsto. O Wi-Fi do aeroporto de Toronto não funciona, de jeito nenhum, não funcionou comigo. Eu pedi ajuda lá para as pessoas e tentar falar, não sei o que, conectar, mas não rolou, não conseguia. Então eu tentei tudo que tinha ali, mas eu consegui fazer contato por SMS no final das contas. E confia, vai ter gente para te ajudar. Ele recebeu o SMS direitinho e depois falou: Entendido. Agora pare de enviar mensagem, pois senão vai pagares uma nota. porque sim, o SMS, ainda mais assim, internacional, ele vem cobrado depois pra você. A entrada pro voo, tranquilaça. Agora, uma curiosidade, do lado de fora da janela, nesse momento, dá pra você ver que o avião tá tomando banho. Isso é um líquido especial que colocam, enfim, na água, fazem uma espécie de química, para que ele não congele com a altitude. Se eu não me engano, a gente tá a menos 11 lá fora. Mas com esse banho ele tá defendido e não vai congelar. Decolamos enquanto amanhecia, e aí eram 40 minutinhos até chegar em Montreal. Pousando era aquela mesma história. Vai, conecta no Wi-Fi, espera a mala, e aí consegue falar com meu tio, ele tá a caminho, tá tudo certo. Já peguei minha mala, e aí você bota a cara pra fora, aquele frio cortante de menos 15 graus, e eu sentindo aquilo pela primeira vez assim, pleno, tava de corpo inteiro lá fora. Dei 5 minutos ali, eu podia ficar dentro, mas eu queria ficar fora. Deu 5 minutos ali, esse carro para, sai uma pessoa lá de dentro, olha pra mim e fala: "Fala, bonitão!" Era meu tio. E aí a gente se juntou, finalmente, botei a mala no carro, comecei a falar, obviamente, comecei a falar um bando de besteira com ele. E em seguida, sejam bem-vindos às estradas da cidade de Montreal. Você acha que acabou os trajetos? Não, porque ainda tinha quase uma horinha de carro até a cidade dele, nossa primeira paradinha, Sherbrooke.